Boa noite, pessoal. Boa noite, brasileiros ao redor do mundo. Eu sou Eduardo Oliveira. Estou falando mais uma vez de Boston, costa leste, nordeste dos Estados Unidos. Estou na região considerada Nova Inglaterra. Quarta-feira à noite, a gente já sabe, nós temos um encontro marcado com a nossa batata quente. Sempre um tema ou polêmico, controverso, que tenha vários lados, para a gente debater e chegar a um denominador comum juntos. Esse denominador não é para encerrar um tema, mas para começar uma reflexão. Lembrando que a plataforma Focus Brasil não está voltada só para os Estados Unidos. Nós temos telespectadores e contribuidores em todos os 4 cantos do mundo, incluindo na Europa, América Latina, Oceania, como na Austrália, por exemplo, África e muito mais. Hoje, dia 31 de agosto de 2022, nós estamos a exatos 31 dias do primeiro turno da eleição presidencial no Brasil. Uma eleição que realmente tem dividido o país inteiro, porque pela primeira vez na história do nosso país nós temos um atual presidente concorrendo à reeleição contra um ex-presidente que volta ao cenário nacional com um clima conturbado, inclusive depois de prisão e tudo que todo mundo sabe. Hoje o nosso tema é sobre TVs versus redes sociais. Quem tem mais influência, poder de influência nas eleições no Brasil esse ano? Quem pode cativar mentes e corações e até mudar de opiniões e angariar votos? Vamos falar sobre os debates. Já começou o primeiro debate na Band domingo, nós temos outros debates. Os candidatos estão dizendo que alguns não vão, e a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o horário eleitoral gratuito, vamos falar sobre pesquisas, como é que elas são feitas, e vamos falar, óbvio, de rede social, esse mundo novo que tem realmente concentrado bolhas, tribos, grupos diferentes. Já de cara, eu quero pedir a vocês que, a quem vai entrando, dá um like, compartilha para mais gente acompanhar o programa. Hoje, no mundo pós-Cambridge Analytica, para quem não lembra, era lá o grupo que ajudou a eleger Donald Trump aqui nos Estados Unidos em 2016, inclusive um grupo de dentro do Facebook. Vamos falar bastante de redes sociais hoje. Então, olha, mais uma vez pedindo para vocês repassarem a nossa live para os seus amigos também acompanharem. Nós estamos ao vivo na plataforma Focus Brasil Digital, nas redes sociais, sendo YouTube e Facebook como as maiores plataformas. Deixa eu começar, então, anunciando os nossos convidados dessa noite. Hoje nós temos um professor, um publicitário, nós temos também uma consultora profissional de comunicação, todos os convidados do Brasil hoje. A começar da Bahia, com João Silva, publicitário criativo com larga experiência em estratégia de comunicação social e marketing, atuou nas principais agências do mercado, conquistando prêmios e reconhecimento nacional e internacional. Boa noite, João Silva. Boa noite, Eduardo. Boa noite, audiência do Focus Brasil. É um prazer ter hoje você aqui. Muito obrigado por estar separando um momento para falar com a gente. Tá bom, João? Claro. Estamos juntos aqui. E hoje também um conhecido da comunidade que já realmente participa do Batata Quente há mais de 2 anos. Ele que também tem uma coluna num dos meus programas que eu faço na Rádio Insuperável, a aula de diplomacia. Professor universitário, economista, colunista, num caderno semanário, Novo Jornal, dá aulas na graduação em Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense, a UF. É o professor Jonuel Gonçalves. Boa noite, professor Jonuel. Boa noite a todo mundo. Prazer ter o senhor aqui, professor. Muito obrigado por separar um momento para falar com a gente enquanto o seu Flamengo joga, né, professor? Esse é o problema. Vou ficar meio ansioso aqui, mas tudo bem. Tá certo. Obrigado, professor. E hoje também nós temos uma consultora profissional de comunicação com mais de 20 anos de carreira. Na televisão tem passagens pela Sky, ESPN e no projeto Seja Digital. Atualmente tem a própria consultoria e a professora de comunicação digital de São Paulo, Priscila Penha. Boa noite, Priscila. Olá, Eduardo. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer ter hoje você aqui, Priscila. Na minha apresentação do Batata Quente é a primeira vez que a gente se encontra aqui, né, Priscila? Sim, primeira vez. E espero que seja a primeira de muitas, com certeza a gente vai continuar se falando. Bom, gente, nós estamos, como eu falei, há 31 dias da eleição, uma eleição conturbada, só está começando a esquentar, e eu quero já lançar os meus 3 convidados. A primeira pergunta, que é justamente o tema central
do nosso Batata Quente dessa noite. Em 2022, quem tem mais influência para mudar opiniões e conseguir votos? A TV, com entrevistas, debates, reportagens, horário eleitoral gratuito, ou as redes sociais, com aquele mundo mais controlado pelas campanhas? Vamos começar hoje, então, com o professor Jonoel Gonçalves. Olha, eu estou convencido que é a televisão. E nós estamos sentindo um pouco isso neste começo de campanha no Brasil. O fato de duas candidatas praticamente desconhecidas da opinião pública se terem tornado não só conhecidas, como terem tido a ocasião, a oportunidade de serem contundentes, de aparecerem com algo de novo. Eu não sei se isso vai muito longe em termos de número de votos, mas são pessoas que se tornaram já conhecidas da opinião pública nacional e, se não tiverem impacto decisivo nesta eleição, vão ter eleições posteriores, seja à escala presidencial ou à escala mesmo de Congresso. Agora, esse fato não anula um outro elemento que é importante, é que realmente as redes sociais são um fator de apoio indispensável. E é indispensável na medida em que difunde para pessoas que têm capacidade de multiplicação. Eu quero dizer que quem tem acesso às redes sociais com frequência, geralmente é pessoal que tem muitas relações sociais e que pode divulgar aquilo que está vendo, aquilo que está lendo. Agora, o impacto numa eleição desta importância nas redes sociais implica uma presença multirede. Você tem que estar em tudo, né? Você tem que poder mandar desde um simples e-mail até estar presente no Twitter, no YouTube, agora no TikTok também, e, enfim, por aí. Tem que estar presente em todos. Se falhar um, no Instagram também. Se falhar um, realmente fica um vazio que o adversário pode explorar. Segundo problema, a televisão, apesar de tudo, ela é mais garantia contra a fake news do que as redes sociais. Nas redes sociais se espalham um conjunto de falsas informações que depois repercutem na imagem que as pessoas têm quando vão ver na televisão. E é preciso, da parte do candidato e da parte da campanha, muita atenção com esse fato de não perder terreno demais nas redes sociais, apesar da televisão ser mais decisiva, não perder terreno demais, porque depois se estabelecem preconceitos. E no Brasil se estabelecem preconceitos com muita, muita facilidade. Eu quero lembrar que as duas principais candidaturas no país são consideradas por vários colegas meus à volta do mundo, alguns que nem sequer falam português, mas que acompanham muito bem esse problema. Por exemplo, o pessoal que trabalha na economia digital me diz que a sensação que há no mundo é que há duas máquinas de propaganda nas redes sociais, incluindo para fake news, que são as mais fortes do mundo. Isso, do mundo, acima dos Estados Unidos, acima de China, acima de Rússia, que são máquinas eleitorais brasileiras. Olha, eu queria chamar para conversar, porque, veja bem, as redes sociais têm um poder tão forte hoje que ela dissemina a maneira como cada candidato quer ser visto e, ao mesmo tempo, dissemina, como o professor falou, mentiras, fake news na rede social. Queria chamar a Priscila Penha, porque ela trabalha nesse mundo digital. Ô, Priscila, nós tivemos, como eu citei aqui, em 2016, Hillary Clinton tinha a máquina televisiva na mão, chegaram a falar para ela, e eu estou dando exemplo dos Estados Unidos para a gente entender o Brasil, que 85% de chance de você ganhar. Donald Trump fez o micromarketing, aquele que vai em cada, até na cor que o eleitor gosta, ele foi lá. E ele ganhou a eleição, de maneira até confortável depois. Quer dizer, as redes sociais não podem ser subestimadas, mas, ao mesmo tempo, as redes sociais têm algo chamado algoritmo, que dá para a pessoa o que ela quer ver. E aí, será que o professor ainda não esqueceu que a rede social tem mais poder de convencimento porque é propaganda 24 horas no ar, Priscila? Sim, essa pergunta, inclusive, para mim, ela não tem resposta, quem tem mais influência, porque eu acho que elas são bastante complementares a qualquer movimento na TV, por exemplo, sobre eleições, elas são repercutidas lá nas redes sociais, com a diferença em que a gente está falando de um canal de público de massa, que vai ter um alcance gigante. Quando a gente fala aqui no Brasil em canal aberto, é um alcance enorme. E em redes sociais, a gente está falando de bolhas, né? Embora as bolhas possam ser furadas por várias estratégias, mas a gente está falando de bolhas. E sim, tem os algoritmos que acabam ajudando para o bem e para o mal, né?
Então, você comentou da Hillary Clinton, do Trump, e mais para trás ainda, teve um case de sucesso, talvez ainda no momento mais organizado das redes sociais, com Barack Obama, que fez uma belíssima campanha lá atrás. E também, de alguma forma, contribuiu para que ele chegasse na presidência. Mas o fato é, redes sociais, ele tem um debate grande, ele tem um público gigantesco. Aqui no Brasil tem uma penetração de 80% de usuários de internet nas redes sociais e usuários muito ativos. Mas também tem uma série de robozinhos trabalhando o tempo todo para levar informação, e nem sempre ela está levando a informação correta. E redes sociais é um rastilho de pólvora, né? Então, se sai uma fake news lá, trabalhada por um robozinho, daqui a pouco ela está sendo disparada em links via WhatsApp, que é uma outra rede aqui, que a gente pode continuar... dizer que é uma rede social aqui no Brasil. O WhatsApp está em 100% dos celulares. É uma ferramenta que a gente usa muito, até comercialmente, e aí começa uma distribuição enorme. Então, eu vou trazer até um exemplo importante aqui para a gente ver como elas são complementares. Há algumas semanas, o Jornal Nacional, que é um dos maiores telejornais do Brasil, fez uma entrevista com cada um dos principais presidenciáveis, né? E a primeira, com o candidato Jair Bolsonaro, em algum momento ele se incomoda quando os apresentadores falam que faltou empatia no momento da Covid, porque ele imitou uma pessoa com falta de ar. E ele fala, não imitei. Imediatamente, a busca no Google explode. Eu até levantei esse número, foram mais de 80% de buscas no período de 30 minutos. E a partir daí, esse vídeo volta a circular em redes sociais, volta a circular no WhatsApp, incentivado pela televisão. Então, eu acredito cada vez mais que elas são complementares, e ainda as redes sociais, especialmente o Twitter, ela tem uma característica de segunda tela. As pessoas estão consumindo televisão e comentando no Twitter, especialmente. Interessante esse seu exemplo. Ô, João Silva, campanhas políticas tradicionalmente têm sido feitas de soundbites, de frase de efeito, aquelas curtinhas. Rede social é muito mais fácil fazer isso do que na televisão. A televisão tem até uma frase ou outra, mas não é o caminho que ela escolhe. A televisão escolhe através de reportagem. E aí, você vai mais com o João Noel, que acha que a TV ainda é mais influente, ou com a Priscila, que não tem uma resposta para isso por causa da influência dos dois? Repare, em comunicação, a gente costuma sempre tratar os meios, os veículos, em função das suas necessidades, ou seja, o que a sua estratégia define. É muito claro que a televisão tem um papel importantíssimo por conta de difundir conteúdo para a maioria da população nacional. E você tem também as redes sociais, que são complementares, como a Priscila colocou. Elas se complementam. Por quê? Porque nesse momento desse embate, dessa eleição que está polarizada, você percebe que as mensagens que cada candidato leva para a televisão, seja em debate, seja em entrevista ou até na sua propaganda eleitoral, tem como finalidade também gerar um recorte específico para a rede social. Ou seja, toda vez que o entrevistado ou o candidato se refere, olhando para a Câmara, para determinada ação, ou seja a proposta, a acusação, seja lá o que for, na verdade, ele está fazendo ali já um recorte direto, que ele foi treinado, ele foi, na verdade, monitorado para poder fazer aquilo, para aquilo ali poder gerar já um recorte que vai estar no dia seguinte, já no YouTube, no Twitter e, consequentemente, no WhatsApp. A única coisa que eu sinto, e o que eu estou percebendo que está acontecendo, e tem pouca gente que talvez esteja valorizando isso, é que isso cria uma aproximação gigantesca com o eleitor. Essa aproximação ela é enorme, independente se a mensagem é falsa ou verdadeira, essa mensagem chega na mão do eleitor, que ele passa, na verdade, a ser o protagonista, ou seja, nos processos eleitorais anteriores, você tinha as grandes televisões, as Rede Globos da vida, os principais veículos de comunicação televisivo, como quem ditava como é que era a eleição e ditava para o eleitor
como é que deveria ocorrer, ou seja, se aquele debate foi importante, se não foi e tal, ainda tinha um resumo das emissoras. Hoje em dia, quem faz esse resumo e quem faz esse bate-papo na esquina, no boteco, no jogo do dominó ou no baba, é o próprio eleitor, porque ele já recebe no WhatsApp. Então, eles passaram a ser protagonistas desse processo. Eles conseguem, na verdade, se relacionar em seus grupos, e eu acho que isso é bacana, isso é importante, porque eles vão sempre conseguir fazer a diferença do que a notícia que é verdadeira, a notícia que é falsa, como sempre ocorreu. Ou seja, eu entendo que essa coisa de notícia falsa sempre aconteceu e sempre vai continuar acontecendo. Não vai ser essa denominação, nesse carimbo de fake news, que vai fazer com que, na verdade, o eleitor possa ser intimidado. Então, eu sinto que ele está funcionando como protagonista. E aí, sim, a rede social passa a ser muito importante, porque ela poder, na verdade, pegar essas mensagens que estão na televisão e ela poder, na verdade, virar insumo. Ela passa a ser, na verdade, material de trabalho a circular com seus grupos familiares, de amigos e tal. É bem interessante isso. Olha, recentemente, rede social é um fator muito interessante, porque, por exemplo, polícia usa a rede social para buscar o suspeito. Quando alguém morre na comunidade, eu vou ver se tem Facebook, para saber de onde a pessoa é, se já estão mandando mensagem de pesar. Nós tivemos agora um fato super trágico de uma família de refugiados, até aqui em Massachusetts, refugiados do Afeganistão. Uma mulher matou o pai, matou o pai do cunhado, e depois se matou. E aí tinha um post no Facebook de uma mulher dizendo o seguinte, em inglês: a minha irmã sofre abuso sexual do marido dela há 14 anos, e quando nós falamos para a família dizia: work it out, trabalha aí para resolver. Aquela mulher que postou era atiradora. Antes de atirar em todo mundo, ela postou. E aí o que acontece, que eu quero dizer é o seguinte: a rede social é a carta ao editor, é a carta ao jornal, só que todo dia, toda hora. Então, esse protagonismo que o João Silva falou é realmente visto também na política, porque o cara quer comentar diretamente com o político e muitos deles respondem. Agora, Priscila, tem ainda, mesmo na rede social, que se olhar a fonte, de onde vem aquilo. Porque, como o João citou também, tem robozinho, tem um monte de coisa. Eu tenho uma regra o seguinte: eu não repasso post de rede social de político, nenhum lado, porque ele tá querendo me usar como jornalista para passar a visão dele. A única exceção sobre político é se ele está fazendo uma live. Aí aquilo, a imagem fala por si só. E aí, nas redes sociais, as pessoas tendem a não olhar tanto a fonte, mas mais o conteúdo que confirma o que elas estão pensando? Tem duas vertentes, Eduardo, porque primeiro que as pessoas acreditam também no que elas querem, né? E aí faz sentido você dar like lá naquilo que tem semelhança com o que você pensa, né? E é aí, nesse momento, em que os robôs agem muito fortemente, né? Acha uma semelhança de pensamento, joga informação para você, você contribui com aquilo e passa a receber mais informações e você vai distribuir isso para a sua rede. Mas tem muitos movimentos também que acontecem como um boato, que começa a surgir nas redes sociais e que as pessoas saem para buscar a informação verdadeira. Então, em política, talvez a gente veja menos isso, e menos no sentido de querer comprovar uma fake news, porque a gente está falando com grupos muito separados, né, que querem confirmar uma informação, que querem duelar contra o lado contrário, né? Mas vou trazer até um exemplo aqui fora de política, mas só para a gente exercitar esse olhar de buscar uma informação fidedigna, que em geral vem da imprensa, que foi aqui um acidente com a Marília Mendonça, uma cantora super famosa em ascensão. Começa o boato de que havia um acidente e que ela tinha sido salve, que estava no hospital por uma questão protocolar. Eu comecei a acompanhar essa discussão e era muito interessante as pessoas saindo para buscar informação e virem alimentar a rede. Ainda não saiu nada na imprensa, eu vi no G1. Quando começa a imprensa a dizer que realmente houve o acidente, mas que bombeiros não confirmam, é que o assunto vai mudando. Então, eu acho, sim, que as pessoas buscam uma informação de um veículo mais fidedigno, mas quando a gente pensa em política, é reforçar o que eu penso, né?
e principalmente se eu quiser atacar o próximo, né? Isso é muito claro nesse ambiente. É verdade. Ó, o Sandro Dornelas, aqui de Boston, está falando, concordo com o professor que falou que a televisão ainda tem a maior credibilidade. João Silva, quais são os 2 fatores que fazem a televisão mais perder credibilidade no mundo de hoje, na política? Mas perder? Não entendi. Mais perder credibilidade, porque a gente está vendo que até para assistir televisão o político fala, não assista essa, não assista aquela, né? Nós temos o fator da Jovem Pan, agora TV. O que tem feito? Repare, eu acho o seguinte, eu acho que a televisão, os veículos de televisão, eles estão, na verdade, perdendo uma certa credibilidade por conta da dinâmica que as redes sociais oferecem. Ou seja, isso que a gente está conversando aqui agora é um exemplo claro. Ou seja, está aí a Priscila, está você, está o professor aí, o João Noel, e somos cada um em um canto e tal, estamos falando aqui agora, e essa informação está chegando, já está aí online para todo mundo poder assistir. Na televisão é uma estrutura mais pesada, mais lenta, e, obviamente, ela está conseguindo, na verdade, também direcionar o que pensa. Está ficando muito claro o que a televisão pensa. Então, o veículo está tomando muito partido de um lado. Então, quando você falou agora de Jovem Pan, é um exemplo claro. Você percebe hoje claramente como funciona a TV Globo com relação ao governo federal e o governo federal com relação à Rede Globo. Ou seja, o presidente Bolsonaro comprou uma briga gigantesca com a Rede Globo de televisão, com a maioria da imprensa convencional, e aí optou pela rede social. Ou seja, quando ele faz essa opção pela rede social, é porque ele entendeu que ele poderia falar diretamente com o seu eleitor por um custo infinitamente menor. Porque é verdade que isso, na verdade, sangrou e muito a estrutura existente. Ou seja, porque você retirou dinheiro de circulação em uma área que estava acostumada a ter grandes contratos milionários para divulgar as ações de governo. O presidente resolveu, por conta de 2018, do sucesso que ele obteve na eleição dele, ele resolveu, na verdade, cortar essa relação, que eu acho que foi exagerado a forma como ele tratou esse assunto, eu acho que não foi a forma mais adequada, mas, enfim, ele com isso, o que é que ele fez? Ele estabeleceu esse confronto e a Rede Globo passou, na verdade, a funcionar como se fosse uma oposição, assim como você vê isso na Folha de São Paulo, você vê isso nos outros veículos. Então, virou, na verdade, uma oposição gigantesca e ele, obviamente, vem tirando proveito disso, porque o eleitor tende a ficar do lado de quem é vítima, de quem está sofrendo perseguição. Então, hoje, eu acho que o presidente Bolsonaro ele tende a crescer, inclusive, está crescendo, na verdade, nessas pesquisas. Eu acho que, por conta de falar diretamente com o eleitor, está se posicionando sempre como vítima desse processo. Daqui a pouco nós vamos falar até um pouco sobre pesquisa. O João Silva, apesar de estar na área de marketing, também tem, de publicidade que ele está, também tem experiência nessa área, e a gente vai tirar algumas dúvidas com ele. O Luiz Júnior, que está aqui na região de Boston, está falando a falta de imparcialidade no jornalismo descredibiliza os meios de comunicação num todo. Professor João Noel, vamos falar de horário eleitoral gratuito? Ontem eu estava até vendo... Não, Eduardo, deixa eu só fazer uma observação aqui, que é o seguinte. Fica à vontade. Nós estamos falando de televisão e redes sociais, não de exemplos em geral. Estamos falando de eleição, que é outra história. Portanto, quer dizer, os casos de, por exemplo, o exemplo da senhora do Afeganistão que matou todo mundo, exemplo de acidentes que tem. Aí sim, quer dizer, o recurso ponto a ponto, as redes sociais quebram um galho enorme a todo mundo. Em segundo lugar, como disse o João, é muito mais barato. Isso aí não tem dúvida. Agora, nada está substituindo, em nenhuma eleição que eu conheça, particularmente aqui no Brasil, nada substitui o debate candidato contra candidato. Esse é o teste para o eleitor, o teste máximo para o eleitor é esse. E é muito provável que a gente venha assistir a alterações nas pesquisas em função dos debates. O primeiro já deu a impressão que mudou alguma coisa. É nesse aspecto que eu estou falando, do ponto de vista de redes sociais e televisão, em eleições. Tudo é complementar. Naturalmente que, inclusive, a gente está notando agora aqui no Rio de Janeiro, jornais que são um pouco comprados na campanha eleitoral sobem a edição dos grandes diários, até diário de bairro, mais ou menos, alguns até meio assim, que eu nem sei
o que é que tem por detrás. Mas é só nesse aspecto que eu estou falando. Quer dizer, do ponto de vista eleitoral, a televisão tem uma grande vantagem, porque ela permite o debate face a face dos vários candidatos, não só dois, aliás, e permite, então, ao eleitor fazer um julgamento que nas redes sociais não faz. Eu concordo com o fato que, em termos de política, e, sobretudo, na situação em que o Brasil está, muita gente entra já com opinião, com preconceito, se quiser, e vai procurar reforçar seu ponto de vista. Principalmente se ele está envolvido em algum grupo de amigos, onde há aquela rivalidade que eu quero mostrar que eu é que tenho razão. Professor, você tem razão. Na verdade, fui eu que dei o exemplo de mostrar a presença das redes sociais em vários setores, incluindo política, mas hoje aqui o nosso foco realmente é política. Já que você levantou a bola do debate, então vamos falar sobre o debate. Daqui a pouco eu trago, então, os números do horário eleitoral, os minutos de cada coligação, né, para a gente falar. Professor, vou voltar com você. É o seguinte, você falou que o debate pode mudar os números das pesquisas. Eu acredito que o debate que tem mais chance de mudar, ou talvez o único que mude mesmo, é o da Globo, pela audiência e pela proximidade da eleição. Você acha, por exemplo, o Lula já falou que só vai no da Globo, a campanha dele está dizendo isso. Como é que você vê essa estratégia do Lula e quem é que mais precisa de debate, Lula ou Bolsonaro? Eu acho que nenhum dos dois está precisando muito. Quem está precisando é de Ciro para baixo. E quando digo de Ciro para baixo, é o Ciro e a Simone, mais ou menos. Agora, os outros dois, eles estão com a impressão de que eles estão dando terreno, é como no futebol. Hein? Você está entregando a bola para adversário que pode se destacar. Quer dizer, tem uns novos jogadores que saíram da base, dos juvenis, que esses podem aparecer se você dá muito terreno para eles. É a estratégia das duas campanhas que é semelhante. Né? Um quer o outro como adversário no segundo turno. Se entra um outsider, é um problema. Os cálculos mudam todos e as alianças mudam todas. Então, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, os dois provavelmente vão fazer isso, vão fazer seleção. Agora, daqui para diante, tirando este primeiro debate que é tradicional, que é feito pela Band, dessa vez foi mais do que isso. E dessa vez até misturou televisão em termos clássicos com vídeo através de uma das grandes plataformas, que, aliás, é ligada à Folha de São Paulo. E isso deu, como não havia outra coisa, no dia seguinte deu uma repercussão enorme por todo lado. Agora, daqui para frente, não custa muito dizer que eu só vou na Globo. Quer dizer, é mais ou menos lógico que o resto seria, para os dois grandes candidatos, seria eles perderem tempo e darem margem para os outros. Agora, e os outros? Vão fazer o quê? Vão aproveitar que vão ficar sozinhos e vão em pequenos debates que podem acrescentar um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Isso pode dar surpresa. E tem que saber gerenciar isso. Ô, Eduardo, quando você falou há pouco da campanha nos Estados Unidos entre Donald Trump e Hillary Clinton, há uma coisa a partida que realmente hoje, não naquela altura, a gente sabe. Hillary Clinton era uma candidata fraca, que tinha realmente vários pontos fracos, que foram explorados por um demagogo, um populista, e isso pode acontecer em qualquer lugar. Interessante. Ô, João, você balançou a cabeça aí quando o professor falou dos candidatos que estão mais abaixo. Então vamos falar deles. Felipe Dávila, a Soraya Tronic, Simone Tebet e Ciro Gomes. Quem é que mais precisa de debate hoje? Repare, primeiro é o seguinte, quem não precisa de debate é Lula e Bolsonaro, ou seja, isso para mim é muito claro, ou seja, eu sinto que, primeiro, quem está no governo, que é o presidente que vai para a reeleição, tudo que ele não gostaria de ter que ir no debate. Tanto que a decisão demorou muito para tomar essa decisão, e eu imagino que é natural, porque é uma conta de saber o que é que você perde mais. Se você perde mais em estar ausente, tem uma cadeira lá, tem um espaço vazio, sendo dito que você está ausente do debate, ou seja, fugiu, correu do debate, ou você ir e enfrentar sabendo que, na verdade, vai ser um terreno bastante hostil, porque todos os candidatos que estão abaixo, como disse o professor, tendem, na verdade, a lhe atacar. O mesmo acontece com o Lula. O Lula, aí para o debate, ele sabe que, na verdade, a questão da corrupção vai chegar e vai bater nele, vai carimbar na testa dele, onde ele for. E aí, o que é que ele está fazendo? Ele está tentando não ir para as ruas e também não gostaria de ir para os debates. Deve ter feito também a mesma conta que a equipe do Bolsonaro,
eu cheguei na conclusão que era melhor ir para o debate, sofrer no debate, do que, na verdade, a ausência, porque pode passar uma outra ideia de fraqueza, de que não tem coragem e tal. Porque o que acontece? O que a gente percebe é que, por mais que o debate tenha essa capacidade, como o professor João Noel colocou, de despertar, de levantar bola, de destacar alguém e tal, e ter uma repercussão no dia seguinte, eu acho que a influência dele no resultado eleitoral é muito pequeno, é muito pequeno. Por quê? Porque o eleitor, na verdade, ele vai formando o seu pensamento, ele vai construindo, na verdade, o seu desejo, ou ele já tem, tanto que quando a pesquisa diz que tem um percentual que não muda mais de candidato, porque ele já está ali consolidado. Quando o candidato tem um teto, que a gente chama de teto nas pesquisas, é porque ele está consolidado naquela área. Então, ou seja, não vai ser o debate, a não ser que seja alguma coisa muito absurda, que surja uma coisa muito excepcional, não vai ser isso que vai modificar, na verdade, o eleitor. Então, na minha opinião, eles vão para o debate, quem está liderando as pesquisas, porque eles estão obrigados a ir, para não passar a ideia de que eles não têm coragem ou que eles estão fugindo do assunto. E esse ponto, mais do que o desempenho, é que, na verdade, eu acho que fica na cabeça do eleitor. Ou seja, porque essa decisão ela não é racional, aí tem um componente emocional que eu acredito que é muito forte e decide isso. No caso da entrevista lá do Bonner, por exemplo, a gente estava falando agora há pouco, quando o Bonner gerou uma polêmica aqui no Brasil ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, que era a manchete da Folha, me parece, acho que foi isso aí, dizendo o seguinte, que a Globo, estava todo mundo reclamando porque o PT utilizou, na verdade, uma frase de Bonner que dizia que Lula é inocente e tal. Na verdade, a campanha de Lula fez um uso perfeito do assunto. Está no direito deles fazer o uso do trecho daquele debate. Obviamente que o Bonner que não poderia estar afirmando em rede nacional que Lula é inocente, porque ele não tem capacidade de dizer isso, não tem autoridade de dizer isso, e isso é uma inverdade. Agora, depois que o Bonner falou, a equipe do ex-presidente Lula tem todo o direito, na verdade, de lançar mão desse expediente para repercutir, inclusive, na rede social. O que eles fizeram? Compraram um espaço no Google e tal, investiram, parece que 100, não sei se foi 100 ou 200 mil reais, na verdade, para toda vez que alguém digitar Lula ladrão ou coisa parecida e tal, aparecer, na verdade, o Bonner dizendo que ele é inocente. Então, são essas guerras, isso que o professor estava dizendo agora há pouco, e a Priscila também, e que eu entendo que são complementares, ou seja, você pega um trecho do debate, um trecho da entrevista, joga na rede social, joga no Google, impulsiona, e aí, na verdade, você tem, na verdade, a ideia de que isso ocorreu. Só que lá na ponta, no dominó, no baba e no boteco, tem uma galera que está no zap um com o outro, e que eles sabem, na verdade, se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade. O Bonner falou, você não deve nada à justiça. E esse uso da campanha do ex-presidente Lula é perfeito no seguinte ponto de vista. Pega-se a credibilidade do Bonner, que ainda tem, e joga no Google, onde todo mundo vai. Então, uniu os dois pontos que a gente está falando aqui. Quer dizer, eles sabem que a credibilidade de um lado só não é tão forte quanto se juntar os dois lados. Ainda sobre o debate, Priscila, obviamente teve aquele ponto da pergunta da Vera Magalhães, que era uma pergunta, uma jornalista que eu ouço, inclusive, na CBN bastante, ela também assina uma coluna no Globo, que era um ponto sobre vacinação de maneira geral, não era só sobre vacina da Covid. E ela citou números reais. A resposta do presidente talvez tenha confirmado o que mulheres que não gostam dele acreditam sobre ele, porque ele falou: você dorme pensando em mim. Como é que você, como mulher e como eleitora, viu esse choque? Porque o presidente também tem direito de rebater quando ele for atacado. Ele tem todo o direito, assim como todos que estão lá. O que não pode é ofender, humilhar, que é algo que ele repetidamente faz, né? E é muito interessante, né? Porque a gente está vivendo um Brasil polarizado há anos, né? E quando a gente vê as entrevistas, depois vê o debate, você vê uma estratégia de comunicação, de campanha lá, né? Então, a gente já falou aqui dos recortes, eles vão preparados para recortes, né? A hora que olha para a câmera, isso quer dizer que está falando diretamente com o eleitor. Só que tem algumas pessoas que acabam tirando a sua essência, né? No momento de nervosismo, que foi esse exemplo que você deu.
Então, essa foi a maior pauta das redes sociais imediatamente. Então, pensando do ponto de vista de comunicação da campanha do candidato, o Bolsonaro, esse momento tinha que ser apagado, porque até então, gostando ou não, ele estava lá fechadinho nas suas respostas, algumas evasivas, outras invasivas, outras agressivas, mas ainda dentro de um ambiente de debate. Esse fato acabou ressaltando toda a participação dele no debate, e isso impacta, obviamente, as mulheres. Eu me sinto super agredida. Além disso, eu sou pós-graduada em jornalismo, trabalhei muito tempo com jornalistas por conta de assessoria de imprensa, eu me sinto duplamente atacada. Então, esse é um fato que impacta, sim, no discurso dele, quando se fala do debate, então esse é o ponto mais importante. E o recorte, né? Da mesma forma que o recorte do Bonner foi usado em favor da campanha do Lula, esse recorte também é usado a favor dos outros candidatos, porque já se sabe que existe, por diversas pesquisas, uma enorme rejeição do público feminino para esse candidato, né? Então, vem o reforço da oposição muito forte. Né? É verdade. Momentos acalorados como esse geram outros choques. Por exemplo, nesse caso, a Vera Magalhães foi atacada pelo pastor Silas Malafaia, um dia ou 2 dias depois, e que ele diz que ela ganha 500 mil reais de uma fundação ligada ao governo do estado, ao João Dória. Isso é uma fake news de 2020, que ela já tinha rebatido lá, mostrando o contrato dela, dizendo que ela ganha 22 mil reais. O Sidney Rezende bateu palma para o que o João Silva falou em relação ao uso da campanha do Lula. Professor Jonoel, nós tivemos na campanha de 2018, um recorde positivo de orçamento de gasto inferior em qualquer campanha na história do Brasil, que foi a campanha do presidente Bolsonaro, gastando durante toda a campanha, segundo o TSE, 2,8 milhões, né? E muita campanha feita com poucos segundos na televisão. Daqui a pouco a gente vai entrar na televisão. Comparativamente, o Fernando Haddad, do PT, que foi para o segundo turno, gastou 39,2 milhões. Esse ano saiu o número, através do fundo eleitoral, no primeiro turno. Olha só como cresceu o valor, hein? A Haddad gastou na campanha toda 39 milhões. Saiu o número agora no TSE. No primeiro turno, cada candidato a presidente só pode gastar até 88,9 milhões. E no segundo turno, cada candidato pode gastar 44,4 milhões. Ou seja, mais de 130 milhões cada um pode gastar. A pergunta hoje é o seguinte: o que vale mais comprar? O top do mercado como marketing político, comparado com Dura Mendonça, João Santana, etc., ou vale mais comprar alguém como o presidente Bolsonaro tem, igual o filho dele, Carlos Bolsonaro, que entende de rede social? Quem é o profissional mais importante? Olha, eu não sei se isso se coloca em termos profissionais, porque a eleição de 2018 foi uma eleição muito atípica. Ela foi condicionada por elementos anteriores, inclusive elementos de caráter judiciais, que geraram uma anormal rejeição do PT. A rejeição do PT hoje não é a que era em 2018. E foi isso, é como a história da Hillary Clinton, que era uma candidata ruim, num contexto meio complicado, com muitos componentes que o populismo soube explorar. O populismo explora muito bem essas situações, ou seja, que com um salário menor, um orçamento menor, o Bolsonaro conseguiu uma coisa que foi importante: aparecer como única alternativa ao governo que era considerado como corrupto. Ou seja, que os outros candidatos do centro-direita, eles se esvaziaram completamente. E se criou um clima emocional, como dizia o João há pouco, os climas emocionais em política são decisivos. No fundo, é quase como torcida de futebol. Tem um grupo compacto ali que não vai mudar nunca, nem que você prove que o cara é ladrão, bandido, torturador. Até houve defesa da tortura por parte do Bolsonaro várias vezes. De maneira que, a mim me parece que é também o background, o currículo, aquilo que vem de trás, e saber jogar na emoção. Aí, bem gerenciado, com um orçamento menor, é a produtividade, que nós chamamos de economia, você consegue resultados maiores, melhores. Agora, o problema é quando, neste momento, o populismo, tanto aqui como nos Estados Unidos, passa pela prova do poder.
Aí vira vidraça. Aí já a conversa é outra. Já não é só a mensagem de contestação do outro, ele é que está sendo contestado e avaliado e analisado. De forma que há um problema em relação a essa estratégia do PT em relação ao Bonner. O PT tentou o direito de fazer isso, o Bonner falou o que quis, e o PT, naturalmente, não está citando errado. Ele falou aquilo. Agora, pode ser ruim para a imagem de imparcialidade do Bonner, que é uma figura muito importante da televisão brasileira. Isso pode, quer dizer, ele pode ficar colado imediatamente e definitivamente como alguém ligado ao PT, e então perde um pouco a credibilidade. Quanto ao Bolsonaro, eu não sei o que a Priscila acha, mas, a Priscila, eu estive pensando, porque aquilo é tão grotesco, os ataques que o Bolsonaro fez, que eu me pergunto se não é estratégia elaborada. Porque ele atacou o Bonner, disse que o Bonner... A primeira frase, você está mentindo, fez fake news, quando o Bonner falou que eu tinha xingado todo mundo. E o ataque à Vera, que foi absolutamente gratuito, quer dizer, não entendi aquilo, por que disparou aquilo. Não é de propósito, quer dizer, há um choque entre a extrema-direita e a liberdade de expressão. Nós sabemos que é isso. E uma parte do eleitorado, uma parte importante do eleitorado Bolsonaro é a extrema-direita. Gosta que se ataque a mídia. Então, não é um pouco isso? Olha, professor, eu vou te falar, assim, lá na entrevista do Jornal Nacional, a frase do "você está cometendo fake news", ela estava previamente programada, poderia caber em qualquer momento da conversa, da entrevista. Me deu uma sensação, assim, em algum momento, ele tem que falar para o Bonner ou para a Renata de que eles estão cometendo fake news, porque esse é um recorte importante. Lá no debate da Band, quando ele faz esse ataque à Vera Magalhães, aquilo, além de ser gratuito, claramente veio da essência dele. Eu acho que nessa hora a equipe deve ter pensado, não, a gente está fazendo um trabalho para aumentar o público feminino, né? Porque logo na sequência eles tiveram, inclusive, um encontro a portas fechadas, a imprensa não teve acesso, com mulheres da comunidade evangélica. Então, também aumentar aquele grupo, né? Então, esse momento de ataque a Vera Magalhães não me parece ter sido proposital, me parece ter sido um momento de essência, porque falar de Covid para o presidente me parece que é o grande calcanhar de Aquiles, porque tem recorte para dar e vender para a oposição, né? Então, ele não consegue responder a isso já ficou claro em outras entrevistas, ele não consegue responder a isso, ele parte para o ataque. E dessa vez foi um ataque justamente para a mulher, que para ele é um alvo fácil, na cabeça dele é um alvo fácil. Ele também cometeu algumas indelicadezas, não tão incisivas como essa do debate da Band, mas ele também cometeu indelicadezas na entrevista no Jornal Nacional, com a Renata. Com o Bonner ele mediava, né, era um pouco mais cauteloso, com a Renata ele falava por cima, e todo o histórico que a gente já sabe, né? Então, acho que ele deu um excelente recorte, não proposital, mas para toda a oposição dele, né? Porque isso foi um assunto logo na sequência. Olha, antes da gente ir para o nosso break, você quer contribuir, João? Sim, eu quero pelo seguinte, porque, repare, porque eu fico com a sensação que é o seguinte, obviamente que eu estou considerando que quando a gente analisa essas questões, a gente está analisando em cima, a partir do que a gente assistiu. E eu entendo que as campanhas, cada uma tem lá, na verdade, seus pontos positivos, seus pontos negativos, seus atributos e tal. E aí o seguinte, e suas fragilidades. O que eu sinto é o seguinte, o que eu sinto é que a mídia nacional ela está de forma clara, ou seja, a população, o eleitor lá na ponta da linha do WhatsApp, do lado do Baba, do Boteco e do Dominó, eles percebem, na verdade, que a imprensa nacional está carregando muito nas críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Então, ou seja, a forma como ele tratou a Vera, eu acho que foi uma forma deselegante e só, nada mais do que isso, apenas deselegante. Quando o presidente Lula, ao contrário do presidente Lula, quando ele diz assim, onde é que estão as mulheres do grelo duro, a imprensa não fala absolutamente nada sobre essa questão. Ou seja, onde estão as mulheres do PT, do grelo duro, é uma informação extremamente grosseira e grave para todas as mulheres do país e muito mais relevante e peso do que um comentário que Bolsonaro fez com a Vera, que foi um comentário deselegante, eu concordo, foi deselegante. Aí o presidente Bolsonaro também disse, lá no meio de uma frase dele lá,
que pode ter sido sem querer ou por falha e tal, quando ele diz que se vai bater mulher, não bate dentro de casa e tal, arruma outro canto para bater na mulher e tal. Ou seja, foi fora de contexto, foi um ato falho, eu não sei que diabo que foi, porque eu não vi a íntegra dessa informação, mas eu vi essa frase saindo da boca do Lula. Mas a gente não vê nenhuma mulher se manifestando contra isso, não vê nenhuma repórter, não vê nenhum jornal, não vê nenhuma televisão falando sobre essa questão. Então, fica muito claro, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não estou defendendo que a agressão tem que ser tolerada de nenhuma das partes, mas a gente percebe que, na verdade, tem 2 pesos, 2 medidas, e isso está claro. E o eleitor percebe isso. Por isso que, na verdade, ao contrário do que a Priscila acabou de dizer, você vai perceber o seguinte, os números das pesquisas começam a mostrar uma ligeira queda do Lula e um crescimento do Bolsonaro. Isso, para mim, está associado às inverdades que a imprensa brasileira está colocando na rua diariamente e esse grupo do Zap, que, na verdade, está vendo o que é verdadeiro e o que é mentira. Ou seja, agressão à mulher tem que ser rechaçada em qualquer hipótese. Agora, não dá para poder a gente dizer, a piadinha que eu fiz, o comentário que eu fiz, que foi indesejado, foi indelicado, é a mesma coisa de uma agressão direta, grosseira, como acontece e aconteceu esse tempo todo com o ex-presidente Lula, e não aparece uma linhazinha, não aparece uma mulher no Brasil para levantar a voz. É como se, na verdade, ele tivesse um salvo-conduto para agredir as mulheres, porque as feministas calam a boca, não falam absolutamente nada. Eu acho uma pena isso. E, para mim, quem perde, para mim, quem perde é a imprensa nacional. Para mim, quem perde é a imprensa brasileira. Aí, quem perde, as TVs tradicionais e os veículos tradicionais estão perdendo exatamente por isso. Entendeu? Priscila, quer contribuir? Quero, por favor. Eu concordo que a linha editorial é o que vai mandar realmente, acho sim que tem imprensa, que tem veículo que vai dar mais tinta em um e menos em outro, principalmente quando fala em agressões. Esse caso aí que você falou do Lula, essa frase, eu confesso que não chegou a mim. Então, isso reforça o que você está dizendo de ter uma imparcialidade. Mas é importante dizer que nesses últimos 4 anos, o presidente, ele, de todas as formas, ele ofendeu, agrediu, humilhou, rechaçou a mulher. Então, sim, eu acho que ele foi deselegante, mas eu não diria só deselegante, ele foi muito agressivo na hora que ele fala em rede nacional, que você dorme pensando em mim. Ele é um chefe de Estado, ele não poderia falar isso, e, aliás, nenhum homem deveria falar isso para uma mulher. Então, eu acho, sim, que tem 2 pesos e 2 medidas, mas para qualquer um deles é muito ruim. E vou trazer até um exemplo do Ciro aqui, que no momento em que o Bolsonaro faz essa agressão à Vera, ele cai na risada. Ele dá risada e rapidamente ele percebe que ele não deveria estar fazendo aquilo, ele até põe a mão na cabeça e tal. Verdade. Se ele não tivesse bem treinado, aquele seria um momento que ele ia continuar rindo. Então, esse foi um vídeo que eu vi recortado em vários momentos, assim, o Bolsonaro gritando aqui e ele rindo aqui do lado. Quer dizer, quem é melhor nessa história, né? Ou quem é pior? Nenhum dos dois. Um que ofende e outro que apoia, né? É verdade. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre como são feitas as pesquisas no Brasil. Vamos falar sobre Jovem Pan. Seria ela a Fox News do Brasil? Vamos falar um pouco disso. E também do horário eleitoral gratuito, com os minutos. Lula tem mais, Bolsonaro segundo, Ciro Gomes tem 52 segundos por dia. Então a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Produção, o comercial de hoje é a turnê de Chitãozinho e Chororó, 50 anos de carreira, aqui nos Estados Unidos, né, produção? Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, eu encontrei, me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe. Vai ser bem legal esse show. Os Chitãozinho e Chororó vão passar por aqui 11 de setembro. Vou até levar minha mãe nesse show para vocês terem uma ideia da importância histórica desse show aqui para a gente também.
Mas vamos lá. Eu achei maravilhoso um break que entra um trechinho de evidências, o nosso hino nacional, né? É verdade, verdade. Vamos lá, então. Eu vou começar, então, de novo com o João aqui. João, é o seguinte, como é que é feita a pesquisa para a intenção de voto no Brasil? Explica para a gente, em modos mais en passant, assim, por alto, como é que é feito, porque tem gente que não acredita que a pesquisa é real. Por que isso? Repare, as pessoas que têm essa dúvida com relação à pesquisa porque, na verdade, normalmente é feita uma amostra, ou seja, você faz, na verdade, um recorte e você faz uma amostra que possa ser representativa da população do país, ou do estado, ou daquele município. Então, você faz 1.000, 2.000 casos, e ali dentro daqueles 2.000 casos, você, na verdade, monta um microextrato do que é, na verdade, a sociedade brasileira, a partir de gênero, de faixa etária, de escolaridade, de gênero, então, de idade. Então, você consegue, com isso, na verdade, ter mais ou menos uma amostra, uma pequena amostra, do que é aquele país, aquele estado, aquele município. E, obviamente, que sempre tem alguém que vai dizer que eu nunca fui entrevistado, ninguém me entrevistou e tal. É natural isso. Agora, isso é um ponto, isso é uma coisa. A outra coisa é o que vem acontecendo com as pesquisas nos últimos tempos. Ou seja, é importante a gente lembrar que, em 2018, todas as pesquisas davam, nessa época, desde julho, agosto, setembro, se eu não me engano, todas elas davam que Bolsonaro não venceria as eleições e perderia para qualquer candidato em 2018. Se não me falha a memória, aí o professor Google pode nos ajudar, talvez eu tenha sido a única pessoa no Brasil que tenha afirmado, no mês de julho de 2018, que Bolsonaro venceria as eleições, contrariando Datafolha, Ibope, todos os institutos. Por quê? Por que eu afirmava isso? Porque eu percebia que, na verdade, as pesquisas não estavam conseguindo captar o sentimento da população, da sociedade. E Bolsonaro estava sendo atacado extremamente forte, diariamente, de manhã, de tarde, de noite, por todos opositores, todo mundo ligado à esquerda, era uma batida muito forte. Tanto que, quando eu comentava com algum amigo, alguém que estava disputando a eleição na área proporcional, ou era de algum governo, algum ministério ligado ao PT, ele dizia: João, você, quando fala isso, você fala como se estivesse torcendo. Eu disse: não, eu não estou torcendo, eu estou falando um fato, a verdade. Ou seja, eu não aprendi a lidar com mentira, eu aprendi a lidar com verdade. Então, ou seja, e aí eu acho que isso deve estar se repetindo agora. A sensação que eu estou tendo é que esse bombardeio da imprensa, esse bombardeio do judiciário, eu acho que ele tende a fazer Bolsonaro a ter mais eleitores do que, na verdade, ele perder eleitores. Então, eu acho que isso deve gerar um crescimento de Bolsonaro, que na época ele teve 46% ou 47% dos votos no primeiro turno, em 2018. O Haddad teve, se eu não me engano, 29% ou 30%, uma coisa assim. Então, eu sinto que, na verdade, as pesquisas elas acabam não captando esse sentimento que a população tem, que é começar a ver que a pessoa está apanhando demais, mas foi para o debate, enfrentou o outro lá, está apanhando demais, mas está tentando reduzir o preço do combustível, está apanhando demais, mas está levando água lá para o Nordeste, está apanhando demais, mas me deu aqui o Auxílio Brasil. Eu acho que esses componentes todos, eles acabam, na verdade, fazendo de forma silenciosa, aí as pesquisas podem não estar captando, na verdade, um eleitor que está adormecido e que no baba, no dominó e no boteco, eles estão conversando entre eles, e aí é que está. Aí as fake news não vai conseguir mudar. Ou seja, o Bonner está lá bombardeando que o Lula é inocente, não vai conseguir mudar a vida real, não muda a verdade. Numa conversa que eu tive com o Carlos Borges, no Focus passado, ele me perguntou quem teria mais chance de vencer as eleições. Eu disse a ele: quem mentir menos. E eu continuo achando: quem mentir menos terá mais chance de sucesso, porque o eleitor ele está com a capacidade de perceber quem está mentindo. As agências de checagem não terão nenhuma influência, zero de credibilidade,
porque o eleitor aqui, na verdade, ele consegue distinguir o que é a notícia, se é verdadeira ou se é falsa, em função da vida dele. Então, ele sabe muito bem como é que trata essa questão. Então, as pesquisas, elas são assim, elas são normalmente um recorte no tempo, naquele momento, e eu acho que elas deveriam, talvez, alguém sugeriu, não sei quem foi, elas deveriam, talvez, ser avaliadas, assim como a gente avalia escola, como aí nos Estados Unidos, em várias outras partes do mundo, você avalia a escola, você avalia a credibilidade das empresas a partir de currículo e tal. Você poderia, na verdade, de portfólio, você poderia também avaliar os institutos de pesquisa a partir dos seus acertos e dos seus erros. Ou seja, Instituto Datafolha acertou mais ou errou mais em 2018? Então, ponto 3 para ele, ponto 7 para o outro que acertou, e assim sucessivamente. Aí nós poderíamos ter, na verdade, saber assim, esse instituto, quando ele falar, ele terá maior credibilidade. É a única forma que eu vejo de melhorar a imagem dos institutos de pesquisa e da imprensa no Brasil, é se começar a fazer isso de forma séria. Interessante. É interessante que você falou que realmente erraram muito em 2018. Eu cheguei a falar em julho que o Bolsonaro ia ganhar e tinha até amigos que falavam que não vai ganhar e tal. Mas é interessante. Esse tema dá até um batata quente sozinho. A Mindy Silva está falando aqui, infelizmente, os dois candidatos que são fortes, nenhum deles prestam. O povo já conhece os dois e tem medo de arriscar uma nova opção lamentável. O Alvino Souza está dizendo, pode chorar, mas não vejo melhor que o governo do Bolsonaro. No resto, tudo é rato. O Luiz Júnior está dizendo que a indignação da imprensa é seletiva. A Adriana Machado Viana está dizendo, a voz do povo é a voz de Deus e Deus também quer ele para salvar a nossa nação. Se as eleições no Brasil não forem usurpadas, Bolsonaro será reeleito no primeiro turno. A opinião da Adriana. O professor João Noel, nós temos dois públicos, fora aquele do indeciso, que a gente não sabe se é 30%, se é 10%, porque, como o João falou, tem que confiar no que a pesquisa está falando. Mas fora esse público de indeciso, dois públicos estão sendo mais disputados pelos dois primeiros candidatos, os evangélicos e as mulheres. Como é que Lula chega aos evangélicos e como é que Bolsonaro chega até as mulheres, na sua opinião? Olha, eu acho que nenhum vai conseguir chegar mais perto do que já chegou, nos dois casos. Aqui nós temos um problema em relação às pesquisas, para nós, porque a metodologia das empresas de pesquisa e a metodologia que usamos na faculdade não é a mesma coisa. Quer dizer, se você quiser, no universo eleitoral de 100 milhões, apresentar 2.000 contratados por telefone como representativos, na universidade você arrisca a ter nota negativa. De maneira que é um pouco duas coisas. Um pouco a aposta, a imagem que há para a sociedade agora no Brasil, que tem se desenvolvido, é interessante isso. Alguém levantou o problema e está ganhando dimensão. É assim, quem é que encomendou aquela pesquisa? E tem uma série de empresas novas que realmente a encomenda foi feita, por exemplo, por algum outro jornal, por um grupo de mídia, por sindicatos, por entidades empresariais, que a população tem tendência a dizer, bom, a empresa de pesquisa, para não perder o cliente, vai dizer o que o cliente quer ouvir. Então, e isso é muito provável, desacredita a pesquisa. O que me parece é que realmente a pesquisa universitária tem mais tempo, é feita por outros motivos. A pesquisa que a gente faz em economia não pode ser feita nessa base, e demora mais tempo. Então, teríamos que encontrar um meio termo, e esse termo que o João está propondo, que é avaliar, atribuir uma nota às diversas empresas, isso se faz na universidade há muito tempo. Quer dizer, nós temos, não só as faculdades, por exemplo, revistas acadêmicas. Você tem desde o A1 até o D2. E se você escreve um artigo na revista D2, ninguém te liga, porque a própria revista já não é credível, ou já não te garante a metodologia rigorosa. E a A1, olha, o Brasil tem poucas revistas A1 em matéria de ciência. Isso seria importante fazer isso. Agora, quem é que vai fazer isso? Aí começa o problema. O Supremo não se vai meter a fazer avaliação, não tem nem competência para isso. Mas seria uma garantia. Eu, pessoalmente, não vou falar aqui qual, eu confio em uma ou duas empresas de pesquisa de forma muito indicativa, porque realmente eu me oriento bastante mais por aquilo que eu próprio vejo nos debates da televisão. Como eu sei que a gente vai falar
dos tempos de propaganda, eu não vou falar desse por enquanto. João, bem rapidinho, quer intervir? Não, é rapidinho. É só porque é o seguinte, o importante isso que o professor colocou, e eu queria somente acrescentar o seguinte, essa sugestão, eu vi alguém comentando isso, alguém sugeriu isso, e eu não lembro onde foi, eu vi alguém dando essa sugestão, mas eu acho que isso é fácil de fazer, professor, porque não se trata de quem é que vai fazer isso, não, porque é o seguinte, porque é público. Repare bem, quando o Datafolha disse em 2018, durante me parece que 6 ou 7 rodadas de pesquisa, ela disse em todas que Bolsonaro perderia, disse em todas que Bolsonaro não iria para o segundo turno, aí já está lá o que ela fez. Ou seja, é público, porque foi divulgado a pesquisa da Datafolha na Folha de São Paulo. Então, existe e está lá. No final do ano, pode se pegar e está lá, olhar o que ela disse, está lá, pontuação X para ela, que acertou ou que errou. Quando a mesma coisa acontece com o Ibope, que é o IPEC agora, ou seja, se ele também errou o tempo todo, ou seja, errou mais ou errou menos, ou seja, não é uma coisa subjetiva, é uma coisa objetiva. Eu acho que seria muito fácil fazer isso. Se eu fosse hoje dono do Instituto de Pesquisa, eu estaria, na verdade, defendendo a criação de um órgão interno que pudesse, na verdade, estar fazendo essa avaliação para poder dar credibilidade, devolver a credibilidade para eles que eles estão perdendo. O ponto interessante nessa questão da pesquisa é que ela, no passado, nos anos 80, 90, ela influenciava a intenção do eleitor. Mas a eleição do Bolsonaro mostrou que não influencia mais. Tanto lá, aí no Brasil, como aqui nos Estados Unidos também, com o Trump, que eu já citei. Bom, eu falei várias vezes que a gente vai falar sobre o horário eleitoral gratuito. Nós vamos ter mais 5 minutos só, que já passamos do nosso horário. Priscila Penha, Ciro Gomes tem 52 segundos. 68 inserções no primeiro turno. Felipe Dávila, 22 segundos. A coalizão, a federação de Jair Bolsonaro com 3 partidos, 2 minutos e 38. 10 partidos junto com Lula tem 3 minutos e 39. Roberto Jefferson não está mais na campanha, esses 25 segundos dele devem ser realocados. Simone Tebet, 2 minutos e 20 segundos. Soraya Tronic, 2 minutos e 10 segundos. Esse horário eleitoral gratuito consegue ganhar voto ainda? Eu tenho para mim, já desde o começo do ano 2000, que as pessoas passam e não veem isso. O que você acha, Priscila? Concordo inteiramente com você. Primeiro que é um show de horror, né? Porque tem esse apelo também de fazer graça, de ser popular. Esses dias eu vi o Tiririca imitando o Roberto Carlos, mandando um eleitor calar a boca. É sem noção, né? E essa divisão também, para mim, não faz muito sentido, né? A gente tinha que pensar isso de uma forma isonômica para todos, né? O que eu acho é que hoje a gente tem várias outras frentes de divulgação, né? A gente sabe também que nós aqui no Brasil e o resto do mundo vive no streaming. Então, eu tenho certeza que na hora do horário eleitoral, se assistir uma vez, você muda para o Netflix, para qualquer outra plataforma, para o YouTube, o que quer que seja. Então, o nosso hábito de televisão aqui também mudou um pouco, né? Eu não estou falando da grande população, mas a gente tem outras opções para matar esse horário repetitivo, né? E, por outro lado, eu acho que as pessoas que querem buscar informação também sobre o seu candidato, elas estão sendo impactadas de várias outras maneiras, né? A gente já falou aqui das lives, a gente já falou aqui de campanha, de WhatsApp, de fake news. Então, tem várias outras vertentes, porque o horário eleitoral realmente eu não sei se esses minutos, esses segundos fazem tanto sentido na hora do voto, né? Quero até reforçar uma fala aqui, não me lembro se foi o João ou o professor que comentou, que o eleitor ele vai tomar muita decisão baseada no que ele está vivendo lá na vida dele, né? Sim, os boletos que ele está pagando, a comida que ele está comprando ou que não está comprando, a educação, a saúde. Eu acho que no final do dia, especialmente nessa eleição de novo polarizada, é possível até fazer comparação, né? Houve já um mandato de um e um mandato de outro. Embora sejam contextos completamente diferentes, mas é possível fazer alguma comparação e como isso está me impactando hoje, né? Então,
muitas vezes tem esse negócio de que o povo não sabe, o povo não sei o quê, mas não necessariamente, né? A gente sabe o que impacta e o que dói para a gente, qual é a dor de cada um, né? Certo. Olha, como considerações finais, eu vou pedir um exercício de vocês. Cada um vai ter um minuto e pouco para falar para a gente terminar, que é o seguinte. No ano de 2018, teve a facada, né? O lado do Lula diz, facada fake e tal. Não, não foi fake. Para ser fake, teria que combinar com os médicos de Juiz de Fora, os médicos de Brasília, a bolsa de colostomia, tudo. Então, para com isso, que não foi fake. Qual é o fato novo que vocês anteveem que pode mudar 5% de voto, 3% de voto? Por exemplo, ontem saiu que a família Bolsonaro comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. E a resposta do atual presidente da República é: qual é o problema de comprar com dinheiro vivo? Eu não levo nem 10 mil dólares no voo, porque eu tenho que registrar. Que dirá 13 milhões de reais, que hoje seriam 25 milhões de reais. Ou seja, ele sabe que o povo dele não vai mudar de ideia por causa disso. Vocês veem um fato novo que possa fazer mudar de ideia? Por outro lado, o Lula, com o mensalão, com o petrolão, com o dinheiro voltando para os cofres públicos, todo mundo sabe que o partido dele roubou e mesmo assim o povo fica do lado dele. Começando com o João Silva. E aí, tem algum fato novo nesse um mês que pode mudar definitivamente 5% dos votos? Tem. Para mim, repare, o único fato novo é o presidente Bolsonaro ter a disposição de falar com a sociedade em rede nacional, coisa que ele não teve durante todos esses 4 anos. Esse, para mim, é o grande fato novo. O desafio para vencer, aí os desafios são diferentes. Lula precisa, na verdade, resistir e se segurar para não cair de 40% no primeiro turno, e Bolsonaro, o desafio é, se ele conseguir 5% de votos a mais do que ele teve em 2018, ele pode vencer a eleição, sim, no primeiro turno. Interessante. Eu não entendi essa parte do falar em rede nacional. O que você quer dizer com isso? Não entendi. Quer dizer o seguinte, repare, porque ele não aparecia, repare, ninguém no Brasil sabia o que o governo federal fez. Por quê? Porque eu acho que o presidente se comunicou muito mal, ou seja, essa briga dele é eterna com a mídia nacional, com os veículos de comunicação, com a Rede Globo, com todo mundo, tratando todo mundo na canelada e tal. Eu acho que ele criou, na verdade, uma resistência muito grande. A imprensa passou a bater nele 24 horas por dia e não cita nenhuma realização do governo, que tem muita realização. Ou seja, o desfile de realizações que o governo fez na área de infraestrutura, na área de assentamento, ou seja, tem muita coisa, na verdade, importante para esse cara que está lá, que eu falei lá, do Zap, que está lá jogando o futebol dele, o dominó, e está no baba. Então, esses fatos são relevantes. Tanto isso deve estar ocorrendo, eu não tenho acesso a nenhuma pesquisa dessa interna, nenhum track interno, mas está ocorrendo porque é isso que motiva os ataques. Ou seja, o adversário só bate, na verdade, em alguém se sentir que tem necessidade. E o presidente Bolsonaro, ele foi vítima, e justiça seja feita, vítima durante os 3 anos e meio de narrativas quase que diárias. Se você for olhar para trás, você vai perceber que tudo que a imprensa e a esquerda brasileira tentaram colocar no presidente Bolsonaro, nenhuma dos assuntos se confirmaram. Nada grudou. Aí não gruda, parte para outra, não gruda, parte para outra, não gruda, parte para outra, não gruda, parte para outra. E a cara nem arde dessa galera. Então, isso não é uma forma inteligente de tentar conquistar o eleitor. Isso, para mim, cai naquela questão que eu falei da quem mentir menos é quem vai ganhar. Então, eu acho que o fato novo é a oportunidade que o Bolsonaro está tendo de poder desfilar suas realizações para conhecimento da sociedade brasileira. E se ele subir, e se ele conseguir 5% de votos, 5% de votos a mais do que ele teve em 2018, ele ganha a eleição no primeiro turno. E acabei de saber aqui agora que ele sofreu um atentado, agora há pouco, em algum lugar aí, eu não sei onde é, em algum lugar aqui no sul do Brasil. Eu acabei de ver aqui essa notícia aqui agora, na motocicleta e tal, alguém atirou alguma coisa aí, eu não sei o que foi. Me passaram essa informação aqui. Então, eu acho que, para mim, o fato novo é só esse. Tá bom. Desculpa, porque é 9-9, eu preciso passar para os outros. O fato interessante... Então, eu tenho que me despedir já vou me despedindo, já desculpa aí. Não. Segura.
A relação do Bolsonaro com a imprensa... Eu teria que fazer uma outra conversa dessa, porque eu queria muito ouvir um pouco mais a Priscila e ouvir um pouco mais o professor João Noel também. E você, né, Eduardo? Com certeza. A relação do Bolsonaro antes da eleição com a imprensa dava espaço para ele, acreditando que estava derrubando ele, mas o povo entendia de outra maneira e por isso o povo apoiou ele. E teve também o fato novo da facada. Priscila, o que você acha que pode ser o fato novo agora que muda a eleição? Nossa, antes do João trazer essa informação desse possível atentado, eu ia falar justamente o imponderável, porque eu acho que todos eles estão conseguindo usar todas as ferramentas, os recursos possíveis. Então, o que me parece é realmente o imponderável. Acho que o Bolsonaro está muito mais exposto, porque ele continua no poder, então o que ele está fazendo no governo está sendo reportado. Esse acontecimento de hoje dos imóveis não me parece que vai ser algo que vai mexer tanto, mas eu acho que o grande imponderável pode vir, e aí isso pode mudar, como foi a facada em 2018, como pode ser esse atentado, como foi Eduardo Campos nas outras eleições também, que mexeu o cenário político. Então, eu acho que para fazer um grande movimento é o imponderável. Certo. Professor João Noel Gonçalves, fato novo que pode mudar a eleição daqui para frente? Quer dizer, há vários fatos novos, quer dizer, possíveis, não é? Prováveis ou improváveis. É o imponderável mesmo, como está dizendo a Priscila. Quer dizer, a gente não, por exemplo, imagine que acontece uma hecatombe, problema de saúde muito grave no Lula, como estão dizendo que ele está com a saúde abalada, o Bolsonaro que comete 3, 4 gafes de rajada e o Ciro aproveita, o Ciro toma o lugar dele. Quer dizer, tudo isso são hipóteses, são cenários que eles próprios devem estar estudando, mas fato novo a gente não pode prever precisamente porque ele é novo. Quer dizer, então, se acontecer uma coisa dessas, mas agora nesse momento teria que ser realmente algo tipo hecatombe, uma mudança assim desse tipo, né? Tá certo. Gente, olha, muito obrigado a vocês que participaram hoje com a gente, nosso panelista aqui. Muito obrigado, João Silva. Espero que você volte mais vezes, tá bom, João? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Priscila. Obrigado, professor João Noel. E boa noite a todos da audiência do Focus Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Priscila Penha, de São Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. Adorei o papo. Prazer em conhecer muito todos bom. Vocês. Sua participação foi ótima. Muito obrigado. Do João também, do professor João Noel também. Obrigado, professor João Noel. Estou sabendo que o Flamengo já está perdendo, professor. Será? Isso. Não sei disso, não. Isso é fake news, hein? Isso é fake news. Obrigado. Gente, olha, muito obrigado a vocês que ficaram até agora, 9h12 da noite no horário de Boston, 10h12 no horário do Brasil. Eu espero que esse papo tenha iniciado na sua cabeça uma reflexão sobre esses 31 dias que nós vamos ter de eleição. Eu, sinceramente, já falei isso na rádio, eu só espero que não haja mortes, que não haja confrontos, que não haja armas, que não haja tiro. Eu espero que realmente o povo exerça o seu direito cívico de votar e escolha o seu presidente de maneira pacífica. Muito obrigado a todo mundo, boa noite, até o próximo Batata Quente.